Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Um dos grandes desafios para o Brasil e para o mundo, dado o cenário futuro projetado, é de atender à demanda alimentar em quantidade e qualidade, produzindo mais e melhor, de maneira sustentável e responsável. Aqui no Brasil, o agronegócio é uma atividade próspera, favorecida por um clima diversificado, água e energia solar abundante. Nas últimas décadas, o setor viveu uma revolução e passou a incorporar tecnologias inovadoras e maquinário de ponta, o que permitiu a expansão das fronteiras agrícolas e o aumento da produtividade. Esse sucesso não surgiu por acaso. É resultado de esforço grande e direto da resiliência do produtor rural. O agronegócio é um dos motores do crescimento econômico brasileiro e o pequeno produtor é um ator importante neste contexto. Apesar de terem uma participação muito pontual na pauta de exportações, os pequenos produtores rurais têm uma importância fundamental para a segurança alimentar da nossa população. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, existem cerca de 5 milhões de pequenas propriedades rurais no país, o que representa 77% dos empreendimentos voltados ao agronegócio. Esses agricultores se destacam principalmente pela produção de feijão, arroz, trigo, milho, mandioca, pela pecuária leiteira, criação de suínos, criação de aves, além de dominar segmentos como a produção de hortifruti. A agricultura familiar é decisiva no abastecimento interno e ganha expressão no desenvolvimento socioeconômico do país. Nosso convidado, o engenheiro agrônomo Nestor Guilherme Schneider, tem dedicado toda a sua vida aos pequenos produtores rurais, buscando aumentar o nível de produtividade das pequenas propriedades e elevando também os níveis de rentabilidade desses negócios, que são fundamentais para a sua região, para o seu estado e naturalmente para todo o país. Através do desenvolvimento desses agricultores com qualificação adequada e acesso a novas tecnologias, vem contribuindo para proporcionar ao trabalhador do meio rural ainda mais conhecimento e oferecer a esses profissionais uma vida ainda mais próspera. Podcast Academia do Agro. Olá, Nestor Schneider, bem-vindo à Academia do Agro. Tudo bem contigo? Tudo bem, bom dia. Para nós é uma alegria muito grande em falar com os senhores, né? Um grupo que tem tantas ligações com a gente, né? Que foi importante na nossa vida. Muitas dessas pessoas eu gosto, eu amo demais. Que bom, cara, que bom. A satisfação é toda nossa, Nestor, como eu já antecipei para ti. É uma honra tê-lo aqui também, por ser um dos companheiros, um dos parceiros aí que, ombro a ombro, lado a lado, nos seguimos junto aí na evolução desse grande agronegócio, né? Assim, que hoje está em bastante evidência. E para nós é ter uma visão maior, inclusive um pouco mais aprofundada, de um daqueles que trabalhou num dos segmentos que são, com certeza, em termos quantitativos, os maiores do país. Hoje, o agronegócio tem mais ou menos 5 milhões e 700, 5 milhões e 800 mil famílias trabalhando no agronegócio. Mas, com certeza, 5 milhões e 200, 5 milhões e 300 é de agricultura familiar, de pequenos produtores. E isso é um exército, é uma turma muito grande que contribui para o crescimento desse grande agronegócio, como a gente fala. Então, Nestor, eu gostaria muito de trabalhar esse tema, eu sei que você tem muita coisa para nos contar. E, para começar, eu queria conhecer um pouco da sua história. Onde tudo começou? Bom, meu nome é Nestor Guilherme Schneider, eu sou nascido aqui em Teutônia, naquela época era Estrela, né? Aos 15 anos perdi minha mãe, aí fui morar com meus avós, né? E a minha avó, uma pessoa muito fraternal, acredito que ali ela mudou essa minha vontade em conhecer e trabalhar melhor na pequena propriedade, né? Aí depois eu fui para Santa Cruz fazer o 2º grau, né? Onde também conheci pessoas fantásticas, uma família que me acolheu, né? E eu fiz 2º grau em Santa Cruz. Em 78 ingressei na faculdade, em 82 me formei em Santa Maria como engenheiro agrônomo. Bacana. Dia 2 de agosto iniciei a trabalhar na Pioneer como cientista agrônomo
a princípio era para ser Paraná, mas a estrutura que a Pioneer tinha em Ciências Agronômicas era o Toneto em Três Passos, o Mauro em Santa Catarina, no Paraná, no oeste, né? O Jasper em Ponta Grossa, e em Londrina, um menino que eu não lembro mais. Bom, como o Mauro tinha uma aproximação maior com o Chico Martini, lá do Paraná, ele foi para o Paraná e eu fiquei em Santa Catarina. Então, dia 2 de agosto, eu fui trabalhar na Pioneer, contratado pelo amigo Alceu Becker, pessoas que me ensinaram muito, aprendi muito com o seu Mariano, a dona Anne, foram importantes, né? Então, em Chapecó, foi um lugar que realmente parece o destino queria, porque é uma região muito importante em termos de minifúndio, né? E para quem vinha de uma faculdade, né, e com algumas convicções sociais, políticas, trabalhar no oeste catarinense, numa região minifundiária como aquela, e a minha cultura do milho fazia parte, visto que aqui em outras regiões o milho não era tão plantado, fui no lugar certo, no momento certo da minha vida, né? Aquela região foi importante, aquele trabalho foi muito importante, porque a Pioneer já tinha naquela época iniciado uma visão de trabalho de tecnologia, né? Então nós basicamente trabalhávamos em prol da tecnologia da cultura do milho. Isso foi uma coisa muito, muito interessante, que nos motivou muito. E já que ela vinha, o oeste catarinense, a Pioneer surgiu aqui no Brasil, se o Mariano, os mais antigos vão se lembrar, com o X309, que foi o precoce mais baixinho, grão dentado. Logo depois veio o X307, né? E esses milhos grão dentado, importante para aquela região de suinicultura. Como não tinha muita relação com a empresa, Estados Unidos, os americanos decidiram que queriam mudar, já que o mundo queria grão flint, grão duro, né? Então entraram com 6874, 6877, que foi um colapso em venda no oeste catarinense. Por quê? Porque naquela época não tinha uma estrutura de integração que nem hoje. A suinicultura era basicamente na propriedade e as porcas eram alimentadas em espiga, não era só que nem hoje, é uma estrutura diferente, né? A cultura do milho era basicamente em espiga, né? Por isso depois se desenvolveu o paiol Chapecó, e aí, de uma hora para outra, saíram de grão dentado para grão totalmente duro. Então, decaiu a nossa venda. Aí nós fomos contratados para reverter esse quadro, né? De que maneira reverter? Com trabalho. E a gente, né, se caracterizou, então, naquela época, por muita lavoura demonstrativa, onde nós demonstrávamos o espaçamento, densidade, visto que o minifúndio plantava com Saraquá 5, 3 a 4 grãos por cova, e muitas vezes 50, 60 centímetros entre linhas, né? Entre plantas, né? Então, o que nós fazíamos? Não era que nem hoje marcar uma lavoura demonstrativa. Muitas vezes tu fazia o contato e um veio de X dias para lá, até o telefone, e muitas vezes não existia naquela época, né? Então, o que acontecia? Então, a gente ia marcar com o produtor em setembro, fazer a lavoura demonstrativa, chegávamos na propriedade dele, ele parava, estava plantando, e nós abríamos uma verga boi, botava adubo, a linha, e fechávamos e plantávamos grão pingadinho, né? De 20 centímetros, pensando em 50 mil plantas por hectare, né? Os quando davam risada, né? Você quer... Aí dava tudo espiguinha pequena, não tão pequena, não estava tão grande que nem as outras, mas só que depois nos dias de campo, a gente fazia colheita, colhia manual, colhia espiga, botava no monte. Aí a gente colhia a lavoura dele. E a nossa tinha, então, uma dúvida, no certo, né? Uma ureia, já que existia um questionamento da ureia, né? E se ele tivesse acesso a esterco, né? Então, ali nós começamos um trabalho agronômico, e para mim era uma coisa muito legal, né? Eu te imagino profissionalmente fazer esse trabalho, e a exigência de venda não era tanto naquela época, né? Claro que, então, a gente tem um momento muito bom na época da Pioneer, né? E a Pioneer também queria se reinventar. O seu Mariano era um visionário, né? Então, ele sempre era agradável, foi muito legal. Pode ser o Beck, uma pessoa participativa. Depois, no segundo momento, o Delmar Brenner, aprendemos muito com pessoas, né, boas, que conheciam, né? E a gente começou a fazer um desenvolvimento muito interessante, né? E a colheita, né? Imagina, o dia de campo festivo, vinha gente, não tinha problema de convidar pessoas como hoje. Se aparecer gente por aquele lado, para unir 40, 50 pessoas, era a maior facilidade do mundo, né? E até teve casos que a gente fez um trabalho em Mondaí, que o produtor pagou a carne, pagou porca, né? Eu pensei, daqui a pouco apareceram 200 agricultores, né? E eu, no caso da Pioneer, ia pagar cerveja, né? Não podia, né? Então tinha que dar um jeito de nota, né?
Cara, mas isso era... E eles gostavam, né? Em alemão diziam, mas quem tu é? Eu sou Schneider, fui de Alt-Coroni. Isso eles gostavam, que era uma colônia alemã e italiana, né? Então, eu era da colônia antiga. E, obviamente, os avós, os pais deles vieram daqui. Então, eu já tinha facilidade, dava umas atiradas em alemão, logo eu aprendi a dar umas atiradas em italiano. Cara, então isso foi um momento muito interessante, muito legal, esse meu período em Chapecó. Para tu teres uma ideia, os híbridos que nós trabalhávamos, né, X67, 515, né, que era o mercado para farinha, né, 6872, que foi um milho diferenciado, 6875, 6875, para aquela época de mercado, os milhos nesse porte, nessa qualidade, nesse perfil de grão, foi uma mudança muito legal. Foram milhos que realmente afirmaram, naquela época, pioneiros nesse mercado, híbridos com maior potencial, com maior tecnologia, né. O 6836, então, esses híbridos interessantes que afirmaram a pioneira naquela região. Podcast Academia do Agro. Buenas, em 91, por questões políticas, sociais, eu tinha casado com uma menina aqui do Sul, surgiu uma oportunidade de trabalhar na cooperativa Languiru. Eu sentia sonho, Languiru para nós aqui, cooperativa é uma coisa muito forte, é quase que nem religião. Todos os meus familiares conviviam, eram sócios, o meu avô era líder. Então, foi mais uma própria. Eu abdiquei de questão financeira, porque ganhava muito mais como pioneiro, né? Outra coisa que eu esqueci de mencionar agora, foi na época do pulo da pioneira. Nossa, a pioneira mudou a forma de trabalhar naqueles anos. De que maneira? Eles pararam com o sistema econômico e o funcionário vendedor e começaram como representantes. O Urabusque e eu começamos como representantes naquele período. Então foi, no meu entender, o pulo do gato da pioneira naqueles anos. Se tu falares com o gato, eles vão concordar que essa mudança foi fundamental para o sucesso. Saindo de uma questão empregatícia, mas em termos de representantes. Entendeu que foi uma ideia visionária do seu Mariano que deu certo. Todos nós somos testemunhas, né? Então, na Languiru, tudo mundo da coisa, eu aprendi como profissional, eu me moldei profissionalmente muito assim. Por quê? Porque é uma cooperativa de pequenos produtores, liberdade de trabalhar, bom tecnologicamente, e o período também é interessante. Foi nessa época que eu fui professor no Colégio Teutônia, que tu aprende sendo professor em falar, né? E eu era gago quando era mais novo, e um pouco mais sotaque alemão, e o professor me ajudou também, né? Desinibir, falar em público, ajudou, né? Nessa época surgiu uma coisa que profissionalmente eu virei quase referência naquela época, plantio direto em pequena e cultivo mínimo. Como eu vi do SKTNense que já trabalharam, né, em função da EMPASC, EMPAGRE, em Chapecó, essa questão de cultivo mínimo, o que consentia isso? Tu abria a verga boi, botava adubo e plantava sarquá nas culturas de aveia ou de ervilhaca. Buenas, a questão do herbicida não era muito comum. O início do plantio direto que surgiu era numa aplicação sequencial com gramoxina. Como é que nós íamos a gramoxina no minifúndio que é nosso, né? Então a gente fazia de uma forma rudimentar, abria a verga boi e se a vica brotasse, o clone lá com foice cortava. Assim como sendo o cultivo mínimo do plantio direto nesse minifúndio com o teu projeto acidentado. Aí no segundo momento adaptamos uma semiato de 2 linhas, foi uma grande evolução já com o plantio mecanizável, né? Também naquele período a gente tinha problemas de seca seguida, então a gente também criou uma associação de irrigação, foi importante naquela época, onde nós irrigávamos lavoura de milho, criamos um recurso. No período que eu também, pela Languiru, eu era fiscal do Proagro, naquela época de financiamento agrícola, tudo inovação a gente fez naquela época. Então isso profissionalmente fez importante para que eu pudesse no futuro momento realizar um trabalho melhor na Pioneer. Buenas. Em 91, nós voltamos como funcionário, como representante da Pioneer nessa região, juntamente com a Altaquari e com a região da Serra, uma região que vendíamos pouca semente, mas de grande potencial. Essa região de Nova Petrópolis, região de Carlos Barbosa, e uma região que começou a estourar o milho, São José de Paulo. Então, eu vi nessa fase que foi muito importante. Aí nós começamos com as áreas Apolo, né? E foi uma coisa muito boa, criado para tentar mostrar a tecnologia, né? Então, entendo eu que a Pioneer sempre se caracterizou pelo trabalho, né? Então, isso fez com que a gente gostasse. Nas áreas Apolo foi uma coisa muito boa. Nós plantávamos alfafa, pipoca, milho doce. E aí, nessas áreas Apolo, a gente se ajudava, né? Quando eu fazia aqui, os representantes de outra região vinham ajudar. Quando fazia na região da Bela, eu ia lá, do Estela também. Então, a gente
tu sabe dessa eleição, né? E foi uma ideia muito boa do Peixoto. Eu acho que o Itapolo não estava, no começo foi mais do Peixoto, essa ideia da Arapolo. Isso foi uma coisa muito importante na época, né? Que o nosso amigo Busanello era o gerente naquela época, né? E aí o que acontecia nessa da Arapolo, quem era escolhido para falar nessas atividades, nessas culturas um pouco mais emblemáticas, alfafa, solo, que era mais questionável, e eu falava, mas isso era bom, isso eu aprendi. Então, sempre, em todas as Arapolo, quem falava em alfafa, aí era uma cultura, né, que eu realmente também vendia bem a alfafa, dessa região do Bom Princípio, a semente, a Flórida, se não me engano, a Flórida, né, uma semente interessante, milho doce também, nós tínhamos, que eu vendia semente para outros em São José do Caí, né. Então, foram atividades que a gente aprendeu muito naquela época, né? Foi um período muito bom de 91. E outra inovação que a gente fez naquela época também, né? Bom, então eu acho que agora, em termos de apresentação, e aí no segundo momento eu me aposentei da Pioneer, né? Aí minha esposa ia começar uma loja de vinhos, e aí eu também estudei como sommelier, aí comecei a gostar de vinho. Quando eu me preparava para trabalhar na Casa Valduga como sommelier, surgiu o Álvaro, uma amizade antiga, e aí nós começamos a se divertir na Casa Bless. Hoje o Álvaro e eu se divertimos trabalhando na Casa Bless, uma empresa laica, que não é tão exigente aqui. Então, realmente, eu estou trabalhando feliz da vida. Né? Nestor, é uma pergunta que eu queria te fazer. A pandemia fez o mundo pensar melhor na alimentação e qualidade dos alimentos. O Brasil não só conseguiu manter, mas aumentou sua produção e não parou durante todo esse período. Com o setor e todos que nele trabalham dando o seu melhor para não faltar alimentos. É fato. Pois bem, diante desse cenário e daqui para frente, quais seriam os grandes desafios para o pequeno produtor rural? Entendo que a nossa região aqui, ela se caracteriza por duas realidades, né? A região dos italianos, né? A região da Serra, Calvamoda para cima, Nova Roma, Flores da Cunha, Farroupilha, Caxias, eles têm um minifúndio muito diversificado em termos de fruticultura, né? É o berço do nosso vinho, né? E hortaliças, um bom padrão de vida, né? A cultura permanente e a horticultura agrega valor em áreas pequenas, né? Do diário. Bom, o restante da região, o Alto Taquari, que a gente vê no da semente hoje, ela se caracterizou por um minifúndio calcado em 4 coisas, né? Cultura do milho, leite, suinicultura e avicultura, né? Então, acredito eu que esse tripé de transformar o milho, e mais o milho, e muitas vezes transformado em planta inteira, na silagem, fez com que, menos em pequena propriedade, nós consigamos bons arrendamentos. Então, hoje, esses 2 segmentos estão num bom momento. Realmente melhorou muito o padrão de vida da nossa propriedade, em termos de tecnologia, em todos os valores, escolaridade, bem social. Então, realmente, hoje nós estamos num bom momento, né? Entendo eu, o que pode nos dificultar é o milho, né? A falta de milho. Isso é um problema sério que nós estamos enfrentando. As integradoras estão sentindo, a cooperativa está sentindo muito. Então, entendo eu que hoje o milho é um dos limitantes que nós continuamos com esse trinômio porco, frango, leite. Isso vai ser uma coisa impactante. Temos que resolver a questão do grão, né? Que pode ser outros no inverno, o trigo, outro, mas hoje em dia está faltando milho na nossa região. Nós somos simplesmente consumidores. Nós produzimos nem 10% do que consumimos na nossa região. Nós compramos 90% do que é consumido. Aqui tem muitas empresas de iração, integradoras, né? Além de a Cozoé, a Santa Clara, são empresas grandíssimas, né? Que tem uma dependência muito grande do milho. Então, hoje o milho temos que resolver, ou essa questão tem que ser revista. Podcast Academia do Agro. Nestor, você rapidamente, logicamente, passou. Nós fizemos uma viagem no tempo aí da sua história, da sua trajetória. Qual foi o pior momento nesta sua jornada profissional? E o principal, como é que você superou este momento? Eu acho assim, o que me machucou um pouco foi
quando eu trabalhava na Pioneer, eu sempre trabalhei em alguns mercados alternativos. De que maneira? O mercado do milho verde, o 32 representava 30%, eu vendia 5 mil sacos de 32, né, para milho verde, né? E aí, de uma hora para outra, esse milho saiu do mercado e nós não tínhamos substituto. E algumas pessoas não entendiam, mas como é que tudo decaiu? E demorou algum tempo para eu conseguir voltar. E outra, numa região milho fundiário, tu cai pouco e tu também cresce pouco cada ano, né? Então, essa profissionalmente foi, quem sabe, a fase mais emblemática com a perca do 32, porque nós não tínhamos outro milho que substituísse ele nesse mercado de milho verde, né? Outros mercados que eu sempre trabalho, que naquela época achei que também foi uma atacada que eu tive, né? Que não era muito procurado, pós-alho, né? Pós-cebola, essa região de São Marcos, Nova Roma, Flores da Cunha, Minifundo, tudo vendido em quilo, mas é um mercado que agregava, eu fazia o básico aqui, agregava 300, 500 sacos lá, né? Depois eu peguei uma outra região pós-cebola, mostarda, Tavares, isso no fim ajudava, né? Mas, no meu entender, o pior momento profissional foi com a retirada do 32, que eu demorei um pouco para conseguir voltar no número antigo, e isso me incomodava um pouco. Não me incomodava, mas, sabe, porque na hora de apresentar os números, pesava muito o meu número de queda de venda. Até que eu justificava. Quem me conhecia sabia por que acontecia, mas isso me incomodou um pouco. Outro problema também, eu vendia, quem sabe, na história da Pioneer, eu seja o que mais vendia embalagem de 5 quilos. 3069, 32. Representava, quem sabe, o equivalente a 5 mil sacos, a 6 mil sacos. No total da minha venda era embalagem de 5 quilos. Isso era muito 30%. E uma hora para outra a empresa decidiu também não tirar. Então tive 2 momentos de ajuste de trabalho. A retirada do 32 para o milho verde e não ter uma embalagens de 5 quilos, que representava 30% a 35% do total das minhas vendas. E, assim, você não tinha um produto substituto, como você já não tinha o 32, não tinha um substituto do 32, aí foi subtraído a embalagem pequena, né, de 5 quilos. E como é que você se lidou com isso? Como é que você superou isso junto aos seus clientes ou dentro do seu desempenho comercial? Ou você sofreu muito, teve muito prejuízo com isso? Então, sendo um pouco mais agressivo, aí também começou a ter uma área mais mecanizada, e nós também entramos com milhos produtivos, né? Foi na época do 30F53, 30F50, né? Do 32, 022, então eu também consegui crescer nos mercados de grão, né? O mercado de grão também cresceu. Então, mas isso foi mais lento, né? Então eu comecei a me dedicar, perdi assim alguns municípios que era São Sebastião do Caí, Bom Princípio, que eu vendi volume grande, aquele sindicato à vista no cash, o próprio Maquiné, que eu tinha, quem sabe, 50%, 60% do marketing do sindicato de Maquiné, de toda a venda da semente, né? E à vista, o mercado, naquela época eu chegava em maio com 80% da minha venda, esse mercado tinha dinheiro, pagava à vista e queria o produto, né? O 32 pediam ele, né? Eu até vou contar agora uma cena que me marcou na vida. Taquari era um produto muito forte de 32, plantava na beira do rio. E aí era vendo um dia desse, e aí naquela época, não sei se tu te lembra, era uma inflação galopante, assim, uma lista diária, não sei se tu te lembra, né? A nossa lista de preço mudava de dia após dia, né? Então, cada fim do mês, o cara pagava uma semente. Então, tinha uma revenda em Itaquari que vendia bem, chegava o fim do mês, quem quer comprar 32, até que um dia os caras depositavam o dinheiro, eu passava o fim do mês e tirava o pedido. Cada fim do mês eu fazia isso, né? E teve um senhor que gostava de Deus, ele estava hospitalizado no Hospital de São José em Itaquari, e ele estava meio mal, né? E ele na rádio escutou que era o último dia de comprar, de pagar o 32. Ele pediu licença no hospital, que precisava numa revenda, chegou o fedante, eu quero 2 sacos de 32, pagou. Isso, o resto eles contaram que o cara saiu do hospital para comprar 32. Que loucura, né, cara? Que loucura. Que loucura. Então, até do hospital, alguém saiu para pedir o 32. Que tempo, né? Que tempo. Cada história, né? Você tem produto diferenciado no mercado para grão, né? Ô, Nestor, eu vi essa semana uma bela homenagem, uma lindíssima homenagem à imigração alemã no Brasil, né? A data comemorativa.
Inclusive vi a justa homenagem também que fizeram a ti, citando você nesta reportagem, que foi feito pela KWS. Falando em KWS, vamos falar um pouquinho do Rap KWS. Como é que estamos na foto? Conte-nos sobre a empresa, o negócio, ao qual você tão bem representa, sua visão, missão e valores. Bom, entendemos que a KWS é uma empresa familiar que veio em um outro contexto, né? E é um linguajar fácil para nós, né? O Álvaro, o conceito do Álvaro, aquele jeitão dele, né? Não é uma empresa americana, empresa alemã, né? E a gente é um discurso que o povo gosta de escutar, né? Então é uma coisa que faz bem. Eu vou dizer, hoje a Europa tem um nome, uma imagem boa, certo? Né? Sem dúvida. E mais numa região colonizadora alemã e italiana, que nem a nossa, é um discurso interessante. Né? A Brescia e a Bianca qualificaram o nosso trabalho, não tens ideia como melhorou o nosso marketing. Né? E tudo foi uma influência do Aldo e minha, nós entendíamos naquela época. Então hoje nós estamos, né, o Valmir Ludwig também faz Grande Santa Rosa, então são egressos da Pioneer que inovaram numa empresa que realmente, e outra coisa, todas as vezes que nós íamos numa reunião, esses caras vieram da Pioneer, mudava o olho perante a nós. Ele tinha consciência que a empresa que tinha o melhor trabalho era a nossa. Isso é muito interessante. Logo, nós éramos respeitados por virmos da Pioneer em função da qualidade do nosso trabalho. Né? A KWS tem uma sementeira, uma tecnologia europeia. Né? No começo, quando eu estive na Europa, em termos de passeando com a minha esposa, a gente passou por Holanda, Europa, né? Eu fiquei encantado com a cultura do milho na Europa, né? E cada vez, né, também. Né? Mas eu pensei, nós vamos estourar a boca do balão aqui, né? E aí não aconteceu bem. Aí realmente essas variedades, no começo, sentimos aqui, né? Ela vinha de algumas variedades da Grosseries, da Riber, né? E as variedades alemãs sentiam problema de doença. Mas aí hoje estamos equilibrados, que eles conseguiram pegar a atacada da vez, cruzar Lima, Peru, dando uma tropicalidade. Então hoje nós temos variedades, o 9606, que é um milho muito interessante, que tem sangue europeu e sangue tropical, né? O 9300, o Álvaro e eu tínhamos bem claro isso, que nós não ia ser no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro. Como nós vimos também que nesse mesmo ritmo de trabalho na Pioneer, de crescimento de vendas, nós aqui demorou um pouco mais, porque nós teve um outro produto que não foi muito bem, aí a gente se prejudicou um pouco, né? Mas hoje nós estamos num bom momento, com dois híbridos muito interessantes, né? O 9606, o 9300, e é uma empresa boa a trabalhar. E mais importante, na minha fase que eu estou, quem sabe hoje, eu estou no melhor momento da minha vida, né? Quando eu fiz na faculdade, trabalhando sem muita pressão, né? E eu, a princípio, não penso para trabalhar, né? Porque isso me é prazeroso, gosto, me sinto bem. Até uma dessas famílias que estão no vídeo é a terceira geração que eu trabalho. Isso é uma dádiva de Deus. O Reinaldo era meu amigo, trabalhava com o Vitor e o Lucas. Então, cara, eu tenho o privilégio de chegar lá. Hoje não estou mais chimarrão por meio da pandemia, mas até ano passado, atrasado, era bem recebido. Então, isso para mim é uma coisa muito boa. Tem propriedades que 3 gerações eu visito. Que barato, muito bom, né? Isso é uma coisa muito gratificante, né? Podcast Academia do Agro. Nestor, o que você faria diferente se estivesse começando hoje novamente? Diferente? Pois é, olha, eu não sei. Você ia ser zagueiro do Grêmio? Não, eu continuo jogando futebol amador. Quem sabe no começo da minha profissional, eu de vez em quando, eu bati de frente muito com algumas ideias minhas, né? Hoje eu ia ser mais cauteloso, eu não ia me expor assim em algumas coisas. Quem sabe isso, né? Um pouco do guri novo, né? Que nem o Gladys, um pouco cavação nessas coisas. Desculpa essa forma, tudo bem, mas no contexto não é nada demais, né? Eu acho que aí hoje eu ia ser mais contido nas minhas ideias e esperar mais um pouco, né? Mas quem sabe pela idade, por um momento, né? Então, quem sabe isso eu ia hoje em dia ia moldar. Mas o restante, em termos de trabalho, e deixando bem claro, não é que eu não tive oportunidades. Quando surgiu a questão do mercado da Interviews em Guarapuava, primeiramente o seu Mariano fez me ofereceu para trabalhar em Interviews, né? Que era uma colônia alemã, e eu falava alemão, era agrônomo interessante.
Mas aí, estou bem aqui, estou gostando. Eu via futuro nessa minha empreitada aqui no Sul, que eu sempre esqueço, nunca esqueço o Daniel, a cultura do milho em função do plantio direto. Porque quando o Guerque começou em Cruz Alta, em Catarina, não servia para nada de milho. O Guerque vendia muito pouco. E o Delmar sempre dizia, o milho vai vir para essa região por causa do plantio direto. E eu botei isso na cabeça. Né? Então eu digo, não, eu vou ficar aqui, lá para ali pode ser bom também. Aí foi um baita profissional também, o Roberto Prentes, não sei, né, que foi para Deus e fez um sucesso muito grande lá também, profissional de alto gabarito. Então o destino queria que eu ficasse aqui. Hoje, cara, eu sou uma pessoa vivo bem, tenho meus amigos, jogo futebol, eu criei ciclo de amizades, e até recentemente eu estava com a pandemia, com a pandemia, com corona, aí essas coisas mudam a tua visão de vida. Hoje eu quero ser feliz, né? O restante, se eu podia ter medido um saco a mais, perder a mais, isso não vai mudar a minha vida. Então hoje, realmente, quem sabe eu esteja hoje no melhor momento da minha vida. Eu ia até te perguntar, pergunta que eu fiz anteriormente, né, o que você faria diferente, né, se fosse começar novamente, mas assim, você está feliz, está na sua plenitude, como eu também me sinto, a maturidade nos dá, né? Nos dá essa tranquilidade também. Mas assim, o que hoje você está buscando melhorar? Você tem alguma coisa que você está se puxando mais? Alguma coisa assim, poxa, nesse troço aqui eu nunca funcionou bem, agora eu quero ver se eu melhoro nisso. Tem alguma coisa que você está se puxando a mais? Tenho. Porque eu acho que em tudo a vida tu és orientada, né? Tem uma época na vida que a minha esposa me auxiliava muito, né? A gente aprendeu com pessoas fantásticas. O Glatt foi visionário. O Glatt melhorou a questão da tecnologia quando nós começamos a trabalhar aqui. Então eu aprendi muito com essas pessoas, né? A questão dos trabalhos, né? Então o que eu penso assim hoje, o que eu poderia melhorar o que eu penso assim, eu sou muito mais pelo amplo, e hoje eu vi que também quero dominar esse meu sonho. Com a ordenha robotizada, né, eu estou me aproximando nessa área, né, e com o tempo, meu sonho seria voltar num projeto de propriedade como um todo. De que maneira? A lavoura, que eu simpatizo muito, né, com a lavoura de milho, questão de plantio direto na lavoura, depois uma lavoura para milho, e aí trabalhar a questão da nutrição. Eu entendo que essa é uma lacuna que existe ainda em muitas propriedades. Nós temos um volume grande de silagem, mas a qualidade muitas vezes não é melhor. Então, eu penso com o tempo, ter mesmo que eu pudesse assistir sem cobrar para eles, em função que a semente me pagasse, e eu fizesse esse trabalho de propriedade. Lavoura, legal. silagem, nutrição, e que realmente entendo, essa é uma lacuna que nós tenhamos, se faz muita silagem, a aração é dada de uma forma, muitas vezes, não tão correta. Então, esse seria meu sonho, que eu conseguisse, seria assim, um ápice da minha atividade profissional, em propriedade. Se eu sonhar que um dia desses eu ia trabalhar numa ordenha robotizada, com vacas confinadas, frustradas, isso é há 36 anos atrás que eu sei trabalhar, isso é uma coisa quase utópica, é verdade. Então, eu tive esse privilégio como profissional, né? Imagina, há poucos na vida vão fazer o que eu fiz na vida. Nós, não eu sou eu, né? Mas é uma questão de primeira propriedade, ou seja, primeiro tecnologia. Então, eu vivenciei essa fase, vivenciei da silagem, eu comecei a ser criticada a silagem. Hoje em dia ninguém fala mais silagem. Hoje, por exemplo, no município de Westfália, tem um produto que não planta mais, planta para não para silagem. Então, a nossa área de milho é 70% para silagem, praticamente. Então, a gente vivenciou esse avanço da silagem. Né? Entendi. E a transgenia também. Outra coisa que no começo é criticada, elogiada. Então, vivenciamos provavelmente a transgenia, né? E agora, no terceiro momento, eu tenho robotizado. Cara, né? Então, é uma coisa muito, muito legal. Nestor, um conselho para os nossos empreendedores ouvintes, para os nossos colegas iniciantes, ou seja, para todo o pessoal do agro. Que conselho você daria a eles? Eu acredito que sim, se eu tive alguns sucessos, eu aprendi a escutar muitas vezes mais do que falar, né? Então, isso é importante escutar. Então,
que a gente consiga melhorar as coisas partindo do princípio do produtor, não tentando vir com o de cima para baixo. E isso foi muito interessante. O Glatz tem essa visão, o Peixoto tem. Então a gente aprendeu isso muito, escutando a verdade e mudando as coisas. Então eu acho sempre humildade, né? Qualquer setor, e ainda mais numa região de pequenos agricultores, todo mundo tem um pouco mais de dificuldade, questão de topografia, escutar, né? E fazer a coisa que tu gosta, com amor. Se tu fizer a coisa e se tu tem um equilíbrio entre família, escolaridade e trabalho, a coisa vai dar certo, né? Então isso ajuda, fazer o que tu ama, o que tu gosta, tu ser feliz, e aí as pessoas sentir, né? E ser honesto, né? Ser honesto, não tentar impor coisas que tu não acreditas, né? Isso é muito importante, a honestidade. As pessoas vão começar a confiar em ti também, né? Quando eles notam com o tempo que tu está sendo honesto com eles, né? De vez em quando diz não, sim. Então eu acho que esse tripé é interessante. Podcast Academia do Agro. Nestor, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Meu e-mail é palhaplan@gmail.com. Beleza. Porque palhaplan faz parte da minha vida, o plantio direto, a cultura do milho. Então, além disso, eu sou sentimental, eu ajo por razões, né? E entrou vinho na minha vida, então eu sou apaixonado pelo milho, pelo plantio direto, e agora o vinho para enriquecer minha alma. Muito bom, Nestor. O meu telefone é 51999956476. Beleza. Nestor, obrigado pela sua participação. Foi muito prazeroso conversar contigo e estamos aqui à sua disposição. E a academia sempre estará aberta para ti, para seus colegas, para seus pensamentos, e que isso aí a gente tenha a oportunidade de estar novamente juntos. Eu quero, assim, agora terminar segmentando verbalmente duas propriedades, podia citar outras, que aparecem no vídeo, que a gente visita há vários anos, né? Que fizemos já, nós chamamos de patinete, e eu trabalho de anos, né? Uma das propriedades, ela tem 6,5 hectares, agora arrendou 5. Ele produz todas as culturas, basicamente, e vende, a família envolvida consegue ter uma receita líquida de 20 mil por mês. 20 mil líquido, uma propriedade com 6,5 hectares e mais 5 arendados, 11 hectares. A segunda propriedade, uma topografia totalmente acidentada, com 22 hectares, desses 22, quem sabe só 4 mecanizados. Com o passar do tempo ele comprou mais área, arrendou, mas nós começamos nessa propriedade a trabalhar. Ela hoje tem leite em escala grande, com compospar, com volume grande, tem uma receita líquida de R$44 mil, R$280. Ou seja, o minifúndio, o capitalismo ficou mais justo para o ser humano. Isso também ficou legal, né? Que a gente, em uma época, ficava assim um pouco, que as coisas eram mal distribuídas. Hoje, não. Hoje, o nosso pequeno produtor, o nosso empresário agrícola, hoje já nem mais colono, empresário agrícola, pelo arrendamento, está num bom momento, está financeiramente bem, com escolaridade, com existe social, quase todo mundo tem um ginásio na sua comunidade, a telefonia, o asfalto, nós temos aqui na nossa quase todo asfalto, água potável, quase todas as nossas comunidades têm água potável, telefonia, isso também de nada adianta nós termos um crescimento financeiro ou de vendas e não aliado ao bem-estar. Hoje não. Quando eu comecei a trabalhar nessas regiões, ao eu ir jogar o meu veterano de futebol, eu me sentia não superior, mas eu não estava financeiramente, o meu carro era o melhor dos outros, né? Não querendo aparecer. Hoje não. Hoje nós estamos de igual para igual tomando cerveja. Então, 20 anos realmente melhorou. Isso é uma alegria, porque a gente não ia se sentir bem se tu estaria numa questão diferenciada financeira. Então, hoje, estou assim, não terminando minha vida profissional, mas estou no momento, se eu olho para trás, isso me deixa feliz, isso me deixa alegre, que a gente foi propulsor, ajudou muitas pessoas, que as pessoas se ajudaram e venceram na vida. E nós fizemos parte da história deles. Isso não tem ele pague. Então hoje, Nestor Guilherme Schneider, o alemãozinho da Boa Vista, lascadão, com convicções loucas da vida, e que eu devo muito a pioneira, que eles me moldaram, que me ajudaram, que eu vi que assim não podia continuar. E eu cheguei num patamar de vida muito interessante, muito feliz.
Muito obrigado. Grande, Nestor. Muito obrigado por esse testemunho, pela sua espontaneidade, pela sua sinceridade e principalmente pela sua vitalidade, né? Em termos de acreditar, ter fé naquilo que fez, naquilo que faz e muito mais naquilo que você fará. Obrigado por essa oportunidade e esperamos nos encontrar em breve. Um abraço. Muito obrigado, um abraço. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro. Com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá, sou Waldir Franzini, host e apresentador do podcast Academia do Agro, e hoje temos o prazer de apresentar uma crônica realizada por Enrico Milani, que é o CEO da Vapsa Alimentos. A Vapsa Alimentos é uma pioneira e referência em alimentos cozidos a vapor e embalados a vácuo, proporcionando alimentação saudável, prática e segura. E seu artigo é uma homenagem ao Dia do Agricultor, nominado Parabéns aos responsáveis pela economia e pela alimentação do brasileiro. Crônicas do Agro. Anualmente, o Dia do Agricultor é celebrado em 28 de julho, data que homenageia os profissionais envolvidos em uma imensa cadeia que vai desde a concepção e o cultivo de produtos da terra até a participação na sustentação econômica de um país. Coincidentemente, o número 28 é quase a porcentagem que o agronegócio representou para o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, em 2020. Do modo preciso, a participação do setor foi de 26,6% de toda a soma de bens e serviços produzidos na economia do país. Em comparação com 2019, o agronegócio avançou 24,31% e chegou a quase 2 trilhões de reais, enquanto o valor total nacional foi de 7,45 trilhões de reais. Os dados foram calculados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da Exalc-USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Além da macroeconomia, é preciso salientar a importância individual de cada agricultor, ou seja, aquele que, independente do tamanho, é um braço forte em todas as instâncias econômicas, até mesmo dentro do próprio lar. Neste tópico, trago a Lei 11.326/2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. A legislação considera que um agricultor familiar é aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo a alguns requisitos como utilizar predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, e ter renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento. Ou seja, a agricultura familiar é aquela que envolve membros de uma mesma família na atividade econômica que diretamente gera emprego e renda a todos. O Censo Agropecuário realizado pelo IBGE em 2017 e divulgado em 2018 destacava que 73% das pessoas que trabalham na produção agropecuária têm parentesco com o produtor, ou seja, ou se enquadram à Lei 11.326 de 2006. Ainda de acordo com a estimativa do IBGE, 70% da produção de alimentos consumidos no nosso país vem da agricultura familiar. É por toda esta relevância que a valorização da atividade é um compromisso social e que empresas, como a Vapsa, ajudam a reforçar ao darem oportunidade para que agricultores de todos os portes exerçam seu trabalho. E é por isso que no dia 28 de julho, nós não só desejamos feliz dia ao agricultor, mas também sucesso e condições melhores para este profissional, para o segmento, progredindo na qualidade do alimento e alcançando resultados econômicos e sociais ainda mais promissores. Enrico Milani é o autor deste artigo e ele é o CEO da Vapsa Alimentos. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!